Daniel, este é um NT Sul especial que antecede o Ano Novo, antecede as festas de virada. Geralmente, nessas oportunidades, a comilança é grande, né? É uma das características dessas festividades de final de ano. E aí, é bom a gente falar com quem entende do assunto para nos dar algumas dicas e para falar um pouquinho sobre alimentação. Nutricionista Geisele Varaschini conosco para um bate-papo. Tudo bem, Geisele? Tudo bem. Geisele, final de ano o pessoal geralmente pisa na jaca, como se diz popularmente, né? E exagera, porque as filas de supermercados são tremendas, principalmente o pessoal comprando o que comer. É um exagero que o pessoal já tem por hábito praticar nessa época, né? Com toda certeza. As pessoas esquecem um pouco, às vezes, do motivo real, que é a confraternização, e acabam lembrando mais só dos alimentos que estão ali para serem consumidos. É meio compulsivo tudo isso? É meio compulsivo. Então, a gente tem que cuidar bem essa época do ano aí, porque, na verdade, são na verdade, 2 semanas, né? Que é o Natal e a véspera do ano que vai iniciar novamente. E a comida é o grande motivo das comemorações, das confraternizações, em família ou em amigos. E aí tem que cuidar, porque a jacada geralmente é muito grande. A jacada. Geisele, como fazer para não passar mal? Inicialmente, assim, tá na fila do mercado, vou comprar para as festas de Ano Novo, o Natal já passou, Ano Novo agora, né? O que a gente deve ter em mente? Que tipo de alimentos? O que a gente... Que não deve faltar na listinha? Uma dica, até eu falo isso geralmente para todos os meus pacientes, geralmente quando vai no mercado não se deve ir de maneira nenhuma fazer compras com fome, porque senão a gente já, é natural do corpo isso, né? Começar a imaginar N coisas e querer comprar e consumir tudo que vê pela frente. Então isso a gente tem que cuidar, a gente tem que estar sempre se alimentando de tanto em tanto tempo para que não aconteça esse exagero de ficar muitas horas sem se alimentar. Na questão dos alimentos, o que procurar comprar, assim, no Ano Novo principalmente, sempre bastante frutas, né? A uva é um dos principais alimentos consumidos, toda aquela questão de sorte que ela traz e tudo mais. A lentilha também. O que tem que cuidar? A lentilha geralmente o pessoal coloca muitos ingredientes gordurosos. Isso aí a gente tem que cuidar. Dá para fazer uma lentilha bem mais saudável, utilizando brócolis, cenoura, cebola, temperinhos naturais ali, para não deixar ela muito pesada, né? Até porque geralmente a lentilha não se deve consumir à noite, assim como o feijão. E a lentilha, como geralmente é consumido após a meia-noite, a gente tem que cuidar para não pesar demais. A quantidade? A quantidade também tem que cuidar, né? Deveria ser geralmente uma cumbuquinha, uma porçãozinha e só isso. Uhum. E o que mais que deve constar nessa lista? Além da lentilha, das frutas também, bastante saladas, verduras, legumes ali, né, vegetais, tudo incluso também. Cuidar para não esquecer jamais de se hidratar, de cuidar da água. Isso é muito importante, tanto antes das festas, quanto durante, quanto após. A água é fundamental e a gente não deve ficar sem, jamais. O que mais deve constar nessa lista, Geisele? Então, tem as frutas secas também, que são bastante utilizadas nessas épocas, principais épocas agora de fim de ano, né? Tem também assim, geralmente não deve misturar carboidrato, né? Geralmente o pessoal consome salada de maionese, arroz ou um arroz à grega, consome uma farofa junto. Tudo isso tem que cuidar. Essa mistura é que a gente tem que ter em mente que não deve acontecer com tanta frequência. Pesa demais no organismo. Pesa demais no organismo e ele geralmente não está preparado para receber tanta informação junto. Então isso é uma coisa bem importante que a gente tem que cuidar. Ok, tu mencionaste aí nessa lista um item importante que para nós aqui gaúchos é tradicional, né? Tradição, a maionese, salada de maionese. Então, certas refeições sem a salada de maionese não estão completas. Que cuidados a gente deve ter com o preparo da salada de maionese? É assim, ó, na hora principalmente agora, que é uma época que faz bem quente, né? Faz bastante calor, a gente tem que cuidar na hora de preparar a maionese, a questão de misturar a maionese, tanto a caseira quanto a comprada, na hora de inserir na batata. A batata geralmente já tem que estar fria. Se for inserida quente, tem um grande risco aí de ocorrer um probleminha de saúde aí, uma salmonela pode acontecer. Também depois que ela já estiver pronta, que já estiver fria, que for inserida a maionese na batata, tem que cuidar também para ela ser armazenada de forma correta até a hora da refeição. Então, geralmente tem que estar dentro da geladeira. Fazer com antecedência, então. Fazer com antecedência. Esse é sempre a
a melhor dica. Tu mencionaste a questão de verduras e legumes, frutas também, né? A questão da uva. Que cuidados aí com esses Lavar bem, lavar muito bem. Porque, né, assim como a gente vai escolher um alimento na fruteira, ou no supermercado, né, ou na feira, várias pessoas já colocaram a mão ali, né, N pessoas já passaram por ali e já andaram analisando se iam levar aquele ali ou iam levar outro. Então, o manuseio a gente tem que cuidar. Né? Pode desencadear uma virose, uma infecção intestinal se um alimento não for bem preparado. O que mais que tu poderias dizer sobre essa ceia de Ano Novo, Geisele, que a gente possa lembrar o nosso telespectador de algum cuidado específico com algum alimento em especial? As sobremesas também, principalmente quem já está se cuidando, né, e quer manter o foco, a disciplina, optar assim, tentar sorvetes mais, assim, que tenham mais frutas, né, ou picolé de fruta para as crianças também, salada de fruta, sempre tentar inserir alguma fruta nessas refeições, não tentar deixar as sobremesas tão pesadas, somente com chocolates e leite condensado, que isso pesa muito. E aí o doce misturado com todos os outros alimentos que geralmente o pessoal se esquece na hora, acaba não cuidando tanto, dá um grande prejuízo aí. E aí é toda uma retomada que tu tem que fazer de novo pro teu corpo, teu organismo se reacostumar, a se reeducar, né? Então, geralmente essa época agora, o pessoal tem que cuidar. Resolve ficar sem comer, sem se alimentar o dia inteiro, por exemplo, para me preparar para de noite, poder comer bastante, como muitas pessoas fazem? Não, o ideal é tu fazer refeições leves ao longo do dia e aí de noite, se tu sabe que tu vai acabar ingerindo um pouquinho mais, tentar ingerir bastante água também, né? Porque teu corpo, como eu já falei, se manter hidratado. E aí, quando tu chegar nessa refeição da virada do ano ou se fosse a do Natal, tu já não vai chegar com tanta vontade de comer, porque ao longo do dia tu já inseriu alimentos, né, no teu organismo. Então isso aí é bem importante. Esse mito aí do pessoal achar que ficar horas e horas sem comer durante todo um dia, as mulheres geralmente, vou para não entrar bem numa roupa, num vestido, não ficar com barriguinha e tudo. A gente tem que tirar esse mito e começar a pensar que a gente tem que se cuidar bem antes disso, né? E não ali um resultado de 24 horas. Isso que a gente tem que cuidar. É tradicional também, em função da mesa farta e abundante, no dia seguinte, o que soborou, né? É um prato especial que o pessoal faz uma brincadeirinha, né? No dia seguinte tem o soborô, que é a mistura, tudo que sobrou, o pessoal mistura, recicla e tudo mais. Até que ponto isso é seguro? A gente tem que cuidar, voltamos à questão da maionese, então a gente tem que cuidar a salada de batata mesmo. Nessa questão de sobrar, tem que ver como que ela foi armazenada, quanto tempo que ela ficou em cima de uma mesa farta, né? Durante quantas horas, se estava quente, se não estava. Eu digo quente, o ambiente, né? Se estava calor ou não estava. Tudo isso a gente tem que cuidar. Se manter ela refrigerada, tranquilo. Tranquilo. Agora, se não tiver, grande risco de dar alguma complicação. Isso a gente tem que cuidar. A lentilha também tem que cuidar, né? Assim, saladas e frutas tá tranquilo. Agora, esses outros pratos tem que dar uma cuidada. Bom, Geisele, o dia 1º está aí, a virada está aí. O que a gente pode dizer para o pessoal que depois do estrago, entre aspas, feito no Ano Novo, claro que depois disso a gente espera que o pessoal se cuide, né? Mas muita gente realmente vai se jogar e vai aproveitar. O pós-estrago, o que a gente deve fazer no dia seguinte? Tem bastante receitas de sucos detox, né? Hoje em dia a gente utiliza bastante eles em série. Eu mesma insiro na minha alimentação frequentemente, são eficientes. Tem muitas receitas mesmo. Tem uma receitinha assim, ó, que além dela ser para desintoxicar o organismo, ela é bem diurética também e é bem boa. Então, se o pessoal quiser anotar aí, seria assim, ó, 2 talinhos de salsinha, meio pepino japonês, 1 folha de couve, 2 rodelas de abacaxi, ou pode ser 6 unidades pequenas de morango também, 1 pitada de canela em pó, que a canela em pó é um termogênico natural, bem utilizado, e como não vai açúcar no suco, ela dá uma adocicada de maneira natural, né? Bastante água, né? E gelo também, para deixar bem refrescante. Triturar tudo no liquidificador e tomar durante o dia. Pode tomar aí à vontade, né, durante uns quantos dias após as festas e depois se manter se cuidando também. Pode inserir nas refeições também. E lembrando sempre de uma atividade física, né? O pessoal geralmente acaba abandona a dieta, abandona os exercícios, né, nesses períodos. Só que quando retornam, o corpo precisa... É todo aquele processo de novo de quando começou.
Então, geralmente, o pessoal esquece disso, mas depois o corpo mesmo cobra. Gisele, outra coisa a se observar é que o pessoal, com recomendação ou não, vai exagerar em algum momento, né? Mas que essa overdose para o organismo, ela vai repercutir negativamente. Então, o ideal mesmo é maneirar, né? Sim, maneirar. E também o que acontece? Geralmente não é só na noite de virada de ano, né? O pessoal segue, né? E eu sempre comento isso com os meus pacientes também. Tu até pode deslizar, todo mundo desliza. Mas tu tem que saber que tu tem que voltar ao teu foco. Então, o teu deslize de um dia não pode se tornar 2, 3, 4, 5 dias ou mais, né? Tem que cuidar para manter o foco depois e procurar fazer cada vez mais atividade física, tomar bastante água, né? Cuidar da alimentação direitinho, porque realmente tem alguns deslizes que são inevitáveis na questão quanto à festa de ano. Então, isso aí é bem importante também. A água é indispensável. A água é indispensável para tudo. Gisele, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Aqui no NT Sul Mais e um feliz 2018, né? Feliz 2018 para todos nós. Bom, as dicas estão aí para que você tenha um belíssimo início de ano. É só segui-las, cuidar da sua alimentação, boas festas, tudo de bom, felicidades. Daniel, volto com você no estúdio.